Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como é que foi o meu processo de aprovação na PL300. Então vou dizer aqui como é que foi a minha estratégia, como é que foi o meu método, qual material eu utilizei, como que foi o dia da prova e muitas outras questões que pode ser sua dúvida. Então, se você tem o interesse de algum dia fazer o exame ou já está até com ele agendado e está querendo procurar algumas referências de quem fez o exame para se preparar melhor, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar com essas dúvidas. Bom, o que é a PL300? A PL300 é um exame da Microsoft que avalia a habilidade de um analista de dados do Power BI. Então a Microsoft ela reúne algumas das principais áreas que ela considera importante um profissional de dados saber, como modelagem dos dados, visualização, funções DAX para criação de cálculos, gerenciamento de workspace, Power BI Service, Power BI Desktop, Power Query e muitas outras questões que envolvem todo um know-how de um analista de dados compilado e reunido dentro de uma prova. Então a Microsoft quer saber se o profissional, o candidato que for realizar essa prova, ele é capaz de resolver algum desses problemas com esse ferramental que ela considera importante um analista de dados saber. Então a prova ela é distribuída nessas áreas que eu mencionei, nessas grandes áreas, e claro que dentro de cada área tem ali a profundidade, o detalhe e que é cobrado no exame. A pontuação mínima para você ser aprovado no exame são 700 pontos, então a prova vai de 0 a 1000 e você tem que tirar 700 pontos para ser aprovado. Menos que isso você é reprovado, e é importante destacar também que se você realizou o pagamento do exame ou você ganhou algum voucher, algum desconto, se você for reprovado, a Microsoft não reembolsa e também não te dá um novo voucher. Você tem que fazer o exame novamente e realizar um novo pagamento em caso de reprovação. Então é muito importante que quando você for fazer o exame, você esteja seguro e confiante para não ter esse tipo de problema. Uma questão que eu achei interessante trazer aqui nesse vídeo é se vale a pena ou não estar fazendo o exame da PL300. Em que casos, na minha opinião, não vale a pena você fazer o exame? É se você é recente na área, se é um nível iniciante, ou você vem de outra área e está nesse processo de transição, migração de carreira. Por quê? Na minha opinião, você gastar tempo e esforço na preparação do exame, o custo-benefício é muito baixo em relação de você gastar esse mesmo tempo, esse mesmo esforço na construção de um portfólio de projetos. Então, para mim, é mais proveitoso você pegar uma base de dados pública, fazer o seu projeto, importar no Power BI, manipular, até porque isso vai te dar uma bagagem muito grande de aprendizado, porque durante todo esse processo vão surgir muitas dúvidas, você não vai saber fazer tal coisa, você vai pesquisar e vai ganhando muita casca também e ambientação com a ferramenta, que pode te ajudar no exame mais para frente. Então, para mim, caso se você é júnior ou se você é iniciante, não tem muito contato com a ferramenta, eu acredito que o custo-benefício de fazer a certificação não é tão bom do que você ter um portfólio de projetos no Power BI estruturado para mostrar para os recrutadores e outras coisas. Então, para mim, se você é iniciante, eu te aconselho a focar mais no seu portfólio, deixar tudo bem documentado, tudo bem estruturado, porque numa entrevista de emprego, eu acredito que você ter esse portfólio para mostrar seja mais interessante do que você ter o certificado da Microsoft. E agora, do outro lado, que na minha opinião são os casos que vale a pena você tirar a certificação, é se você está no nível de carreira mais pleno e sênior, ou de gestão. Isso pode te ajudar a conseguir outras oportunidades, pode te ajudar a conseguir alguma promoção, te dar alguma credibilidade dentro do time ali, dentro da empresa, falar que você é um certificado da Microsoft.
E também um caso que é muito interessante você ter a certificação é se você é um consultor, você é um autônomo, você é um freelancer, você presta algum tipo de serviço de análise de dados, então você chegar no seu cliente e mostrar que você é certificado da Microsoft. Isso pode gerar uma confiança do cliente em você como profissional, te dar maior credibilidade também em fechar as parcerias e os contratos. Então, para mim, são essas duas situações que vale a pena ou não você fazer o exame, visto que para você fazer o exame você tem que investir dinheiro, tem que investir tempo, tem que investir em esforço. Então, eu gosto de separar essas duas situações para ver em qual delas você encaixa e se faz sentido para você. Mas, claro, também que não garante que ninguém vai te impedir de você fazer a prova sendo iniciante, não tem problema nenhum. Esse vídeo é mais a minha opinião sobre esses casos, que eu gostaria de ajudar você traçar a melhor estratégia para você no seu momento atual. E como que eu me preparei para o exame? Eu utilizei o estudo orientado por questões, então dificilmente eu ia lá e lia a documentação da Microsoft para tentar entender algum conceito. Eu ia direto nas questões. Eu utilizei as questões do site que está na descrição desse vídeo. Lá eu gostei muito do PDF. Eu comprei ele, acho que foi em junho, e eu paguei em torno de R$ 40. Eu usei só ele na minha preparação. Eu gostei bastante porque eu queria praticar, queria entender como é que era as questões, como é que era cobrado. E lá tinha um banco de questões, eu acho que de 280 questões. E isso englobando todas as áreas que o exame pede. Então eu achei muito legal. E então como é que eu fazia? Eu pegava esse PDF ou no próprio site, porque quando você compra, eles habilitam para você o exame e você consegue ver as questões dentro do próprio site. E lá é até legal porque você consegue selecionar se você quer que a resposta fique oculta ou ela aparece já a resposta correta para você em tela. Eu sempre deixava oculto. E como que eu fazia? Eu usava esse site, ia lá, ocultava as respostas corretas para ele não me mostrar durante a leitura do enunciado. Eu ia lá, lia a questão. E quando você lê a questão, você pode entender a questão e já saber a resposta. Você pode entender um pouco, saber mais ou menos o caminho, mas não tem certeza da resposta correta. Ou você também não pode entender nada que a questão está pedindo, ou você não faz ideia de como começar, né? De qual caminho seguir. Então eu lia a questão e via, pô, essa questão aqui eu sei resolver. Eu ia lá e resolvia. Aí logo em sequência eu já via a resposta. Eu não deixava para fazer as questões e depois ir olhando a resposta. Na própria questão eu já ia lá, respondia e via a resposta. Se eu acertei, eu segui o jogo. Eu nem perdia tempo, já ia para a próxima. Se eu errei, aí eu tentava analisar o porquê que eu errei. Então tem várias formas ali, vários detalhes, né, de um erro. Então, por exemplo, você pode errar simplesmente por falta de atenção ou porque você caiu na pegadinha, porque tem várias pegadinhas, né, por sinal, nesse exame, ou porque você interpretou errado a questão, ou porque você selecionou a correta, mas não era a mais correta, que acontece também, que é até comum nesse exame da PL300, ter mais de uma resposta correta e o enunciado te pedir a mais correta. Por exemplo, tinha uma questão lá que eles pedem para você responder com base no menor esforço administrativo. Então, ou seja, ali já vai ter várias respostas corretas, mas ele espera de você aquela que tem o menor esforço, aquela que seja mais eficiente, mais prática. Então tem muito disso no exame também que a gente tem que tomar cuidado. Então você errou, você tem que analisar esse erro. E o legal desse site é que logo abaixo, quando você coloca para habilitar a resposta, ele te dá a resposta correta e também uma explicação, uma breve explicação. Se por ali você já entender, perfeito, você já economiza muito tempo. Agora, se naquela breve explicação você não entender ainda por que aquela resposta é a correta,
ele te deixa umas referências da própria documentação da Microsoft. Isso é bem legal, porque aí você vai lá e lê. E se mesmo as referências da Microsoft não te ajudar, aí o Google da vida pesquisa, vai no YouTube para ver se você consegue entender. Então eu sugiro que você entenda quando você erra a questão e não decore. Não decore porque tem muitos detalhes, então é realmente importante você entender por que aquela questão é correta, porque eles podem usar da mesma, por exemplo, pega uma função DAX, ele pode usar essa mesma função de uma maneira diferente, de um problema diferente. Se você decorar, você só vai saber essa função com um determinado problema. Então é sempre importante entender. Aí quando você entende, é nessas questões que você erra, que você vai procurar aprender sobre o erro, que você gasta um pouquinho mais de tempo. Então por isso que é legal você ter um tempo de preparação com folga. Eu acabei fazendo o exame ali em 15 dias, então eu tive aí, em média 15 dias, 2 semanas de preparação, mas também porque eu já trabalho todos os dias com Power BI e também porque eu já tenho mais de 2 anos trabalhando com a ferramenta. Então tem algumas coisas que eu já sabia sem precisar estudar, simplesmente por executar no trabalho. Então é sempre importante você estudar orientado à questão. Por exemplo, você rolou o PDF, você viu na internet essa questão que fala sobre as diferenças entre a função all e all selected. Você não faz ideia de como que funciona. Então você vai descobrir e vai pesquisar a partir dessa questão. Então, por exemplo, eu não estudei all selected, all lendo a documentação uma por uma. Eu simplesmente não sabia, vamos supor que você não sabe, e você viu essas duas funções na questão, e a partir da questão você vai lá e pesquisa essas duas funções e as diferenças. E vê se você, após as suas pesquisas ali, você consegue responder a questão. Se você respondeu, significa que você entendeu. Agora você só precisa de novo passar por essa questão para ver se ela internalizou, né, para você consolidar o seu conhecimento. Então, por exemplo, vê lá qual que é a diferença de all e all select. Você viu que uma muda o contexto, remove o contexto de filtro e a outra remove o contexto de filtro, mas que considera os filtros externos do visual. Pô, você já conseguiu entender a diferença ali entre as duas. Agora, com esse conhecimento, vamos ver se a gente consegue responder a questão. Se a gente responder, maravilha. Significa que a gente está entendendo. Então, basicamente, a minha preparação foi assim. Eu li a questão, via se eu sabia responder, não. Se eu acertei, eu segui o jogo. Se eu errei, eu buscava entender o porquê que eu errei. E é sempre bom ir anotando. Eu ia lá e anotava a questão. Isso pode ser em qualquer documento. Eu utilizava o Notion na minha preparação, então eu colocava lá a questão e a data que eu fiz. Aí, como minha preparação foi em 15 dias, eu não tive muito tempo para revisitar essas questões, mas eu separava elas e depois eu conseguia passar o olho mais rapidamente só nas questões que eu errei. Então, foi praticamente essa estratégia que eu utilizei na preparação. Outra coisa importante do exame é que quando você se inscreve, você pode escolher se você quer realizar o exame online ou se você quer ir até um local certificado, um local físico certificado pela Microsoft. Eu optei por ir até um lugar físico e vou explicar as razões por isso. O exame online, ele é legal porque você faz a prova no conforto da sua casa, você não tem o tempo de deslocamento, você não corre o risco de atrasar por conta do transporte, da ida até a realização do exame. Só que aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho essa estante, aqui ia dar muito trabalho porque a burocracia é maior para você realizar o exame online, porque eles precisam ter a certeza que você não está tendo comunicação externa, que você não está colando. Então, a, a rigidez para a realização do exame é muito maior do que no local físico.
Porque no local físico você já tem toda a infraestrutura de as medidas de segurança realizado pelo agente da aplicação da prova, o proctor, né? Então aqui, por exemplo, já eu teria que pôr um lençol, que daria muito trabalho, porque não pode ter exposição de livro, não pode ter nada na mesa, nada atrás de você. Você tem que mostrar os quatro cantos do seu escritório pelo celular, tem que tirar foto, você não pode olhar para os lados, você não pode usar capuz. Então tem muitas regras que qualquer coisa que o Proctor Online desconfiar que você está tendo alguma comunicação com alguém, ou tem alguém no ambiente, ou você está colando, você está lendo alguma coisa, ele vai cancelar sua prova. Então, isso é muito ruim, que nem sair você pode, porque quando você está no local físico, você pode sair para ir ao banheiro, comunicando a gente da aplicação da prova. No online você não tem essa saída, então é um pouco ruim nessas questões de burocracia. E ainda mais onde eu moro tem avenida, então tem buzina, passa ônibus, tem muita movimentação, tem cachorro latindo. Aqui em casa, às vezes eu não moro sozinho, então pode tocar a campainha aqui. Então é muito ruim, é bem ruim. E também pela questão de internet. Se a sua internet cair, você perde o exame. Se tiver queda de energia também. Então são muitos riscos que eu preferi evitar indo até um local físico. Porque no local físico você chega lá, você apresenta seu documento, o proctor vai olhar se você está entrando na sala com algum tipo de celular, porque você deixa tudo isso dentro de uma gaveta antes de entrar na sala. Ele olha a sua calça, ele levanta para ver se você não está escondendo nada na meia, alguma coisa assim. Então tem todas as medidas que passam ali e depois que você entra na sala para fazer o exame, acabou. Não tem mais nenhum risco de você não finalizar o exame, que é diferente do online. Mas agora, se você tem um ambiente tranquilo, você tem uma internet estável, você tem um escritório limpo, sem muitas coisas para ficar cobrindo, para ficar tirando, eu acho uma boa fazer um online, porque você consegue fazer qualquer horário. Então, você pode fazer prova de madrugada, se tiver disponível, você pode fazer prova 11, meia-noite. Então, isso pode ser uma vantagem. E também pelo fato de você fazer no conforto da sua casa, né? Então tem esses pontos negativos e positivos entre os dois, mas para diminuir ao máximo o risco do exame, eu preferi fazer num local físico. E até um ponto que foi legal, porque eu fiz recentemente, estava um calor absurdo aqui em São Paulo. O meu quarto é extremamente quente e eu não tenho ar-condicionado, então se eu fizesse a prova aqui ia ser extremamente desconfortável pela questão do calor. E quando eu fui fazer o exame no local credenciado que fica ali na Paulista, na Avenida Paulista, a sala estava climatizada, estava com ar-condicionado, então foi bem agradável fazer o exame lá. Então eu deixei essas duas situações, aí tem que ver qual que é melhor para você. Você tem que avaliar o risco entre as duas e ver qual que você prefere. Mas eu preferi fazer no local físico mesmo. Agora eu vou falar como é que foi a minha prova no dia, quantas questões caíram. A minha prova caíram 48 questões e eu tive um tempo de 120 minutos para realizar. Eu até deixei anotado aqui como é que é distribuída as questões, como é o estilo, porque é interessante você saber disso. Que, por exemplo, tem os formatos de questões de múltipla escolha com apenas uma alternativa correta. Então ele te dá um enunciado, tem as opções A, B, C, D e você seleciona uma correta. Tem apenas uma resposta correta. E tem também a múltipla escolha com mais de uma alternativa correta. Geralmente essas é aquela de checkbox que você seleciona as caixinhas. Então, por exemplo, ele te dá o enunciado, tem várias checkboxes lá e você seleciona duas ou três corretas. Ele explicita isso no enunciado, se são duas, se são três ou se são quatro opções corretas.
Tem uma outra formato de questão que é o box, né, que é a caixa de seleção. Então ali, por exemplo, uma que caiu no meu exame foi de completar um código DAX, então ele te dava ali o DAX, aí ele iniciava com o nome da variável, com as funções que iniciava, e você tinha uma caixa que você clica e ele te abre umas opções. Por exemplo, você vai começar lá, aí ele te dá o início da fórmula DAX, e você completa selecionando essas caixinhas. Geralmente são duas, três ali. E dentro de cada caixinha tem em torno de três ou quatro opções para você escolher. Varia bastante. Tem também o formato de questões de arrastar os blocos. Então ele te dá um enunciado e logo abaixo você tem a questão e uns bloquinhos. Do lado esquerdo, o seu tem uns bloquinhos. Aí você pega esse bloquinho e vai colocando em ordem. Então, por exemplo, nem todos os bloquinhos que estão disponíveis é o que você vai utilizar. Geralmente eles pedem 3 ou 4 bloquinhos. E aí te dá uma opção de 5, 6, 7 bloquinhos. Aí você vai lá e arrasta em sequência. Então, primeiro você faça isso e arrasta. Depois de fazer isso, você faz isso e arrasta para cá. Aí você monta ali os bloquinhos. Uma outra questão que caiu também foi a de sim ou não. Essas foram as últimas que caíram para mim. Então ele te dava um problema explicando o que precisa ser feito e tal. E no finalzinho ele te dá uma solução. Então, por exemplo, para esse problema você tem que fazer isso, 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 e isso resolve o problema. Aí ele pergunta: essa abordagem de resolver o problema funciona? Por exemplo, aí você vai dizer sim ou não. Acho que foram, se eu não me engano, foram 6 questões assim, caíram por último. Então foram as 6 últimas questões da minha prova. E um detalhe que eu tava esquecendo é que essa questão de bloquinho foi a que eu considero mais difícil de fazer. Porque ela te confunde, você tem que tomar muito cuidado com a ordem, você tem que colocar no passo certo, na ordem certa. E às vezes demora muito tempo para fazer ela. Então, o bom é que você demora tempo para fazer ela, mas você ganha em outras questões, você ganha tempo por ser mais objetivo. E uma outra coisa que caiu assim, eu acho que tem em todos os exames, são estudo de caso. Então elas são logo as 6 primeiras questões. A Microsoft ela te dá um problema grande, assim, tipo um textão lá. Aí ela te dá as tabelas, explica os relacionamentos entre as tabelas. E e tem uns problemas para você resolver. Então, ela, com base nos textos, em todos os requerimentos que a questão te pede, ela te dá 6 questões e você tem que responder com base nesse estudo de caso. Essa foi uma questão que eu perdi muito tempo logo no começo da prova, porque como eu não estava ambientado com o sistema, o enunciado todo, o passo a passo, o que eles queriam, as questões ficavam em colunas ali, você tinha que clicar para aparecer a descrição. Então, por exemplo, tinha um menu só dos requerimentos de montar um relatório, tinha um menu que detalhava as tabelas, tinha um menu que detalhava os relacionamentos, tinha um menu que te dava o problema, tinha um menu que te dava algumas exceções, então tinha várias coisas. Aí você tinha que ler a questão e ir clicando nesses menus para ver se o que você acha que está correto atende os requerimentos. Então foi bem difícil por falta de prática também, porque eu não utilizei um simulado que faz de fato a simulação do sistema na hora, e eu perdi um pouco de tempo nesse estudo de caso. Então eu aconselho a vocês, assim, é uma dica que eu dou para vocês: se você está em dúvida, não faz ideia de como resolver a questão, você consegue marcar ela para ver depois. Marca para ver depois, e lá no final da prova, se sobrar um tempo, você gasta uma energia nela lá. Porque se você ficar matando muito na questão, você vai perdendo muito tempo e pode prejudicar a realizar as outras questões que pode ser de nível fácil e você perder elas por falta de tempo.
Então, assim, na dúvida, não sabe, não perde muito tempo, marca para ver depois e segue para a próxima. Aí no final da prova, eles vão te dar a opção para você voltar às questões que você marcou para ver depois. Então, essa é uma estratégia muito boa também. Agora eu vou dar para vocês uma dica de ouro que eu acho que é a principal desse vídeo. Galera, façam a prova em inglês. Eu sei que às vezes pode ter uma resistência por não dominar muito o idioma, mas você só precisa do idioma de leitura, você não precisa ser fluente em inglês para fazer a prova. Por que que eu falo para vocês fazer a prova em inglês? Porque eu já vi muita gente reclamando da prova em português, ou até para fazer esse vídeo eu pesquisei algumas questões em português e realmente fica muito redundante às vezes a tradução e pode te prejudicar muito na interpretação do texto, porque a tradução é muito ruim mesmo, é bem ruim a tradução, e você pode acabar se confundindo e errando questões fáceis simplesmente por traduções que... por má tradução, né? Simplesmente por isso. Então, eu aconselho muito que vocês façam a prova em inglês. Não é difícil, por quê? Porque geralmente sempre aparecem as mesmas palavras e só muda o contexto. Então você consegue fazer o estudo em inglês, das questões em inglês, com o Google Tradutor do lado e traduzindo e entendendo sem problema nenhum, sem perda de sentido da questão. Agora, quando é em português, é muito confuso, porque eu já vi o enunciado em português, aí quando tem a imagem de algumas tabelas, de alguns relacionamentos, os nomes estão em inglês, aí você não sabe qual que é a tabela que ele está falando. Eu achei bem confuso, e por isso que eu aconselho a vocês a fazerem a prova em inglês. Aí você pode falar, mas eu não domino, tenho insegurança, vou perder tempo. É assim, você não precisa ser fluente, você só precisa ter um mínimo ali de leitura, e você, se mesmo se você não souber nada, ainda você consegue ir acompanhando com o tradutor do lado, e no dia do exame você vai ver que você vai estar familiarizado com as palavras, porque eles geralmente usam muita palavra repetida, então tem muita palavra como assegurar, você precisa garantir, tipo, no enunciado perde. Você precisa garantir que os usuários consigam ver o relatório e tal. Você precisa garantir que você vai ter performance em tal. Então, é muitas palavras repetidas e só mudando o contexto. E então eu aconselho bastante que você faça a prova no idioma inglês. Por exemplo, essa questão aqui, ele pede para você, ele diz assim, para o departamento de vendas da sua empresa, você publica um relatório do Power BI que importa os dados do Microsoft Excel, que estão localizados, estão hospedados dentro de uma pasta do SharePoint. Aí ele fala assim: os dados contêm muitas medidas. Você precisa criar um relatório Power BI já com os dados existentes. Aqui que está o X da questão. Aí aqui é uma forma que cai bastante no exame, que é, ele fala: sua solução deve ser com menor esforço de desenvolvimento. Então, essa é aquilo que eu falei no início do vídeo, que eles te dão essas opções, ou seja, aqui pode ter mais de uma correta, mas ele quer a solução que deve ter o menor desenvolvimento, né? Que deve ter o menor esforço para ser desenvolvida. Aí, seguindo a questão aqui, ele fala: qual é o tipo de fonte de dados você deveria usar? Aí a gente tem a opção do Power BI Dataset, a SharePoint, pasta do SharePoint, o Power BI Data Flows e uma planilha Excel. Então o X da questão está aqui, que você já publicou o relatório do Power BI a partir dos dados do Excel. E eles estão localizados no Microsoft SharePoint. Então você olha SharePoint e você fala, pô, deve ser uma pasta do SharePoint, né? Que eu preciso criar uma... criar essa conexão com a fonte de dados. Só que o X da questão está justamente quando ele fala que o relatório já tem que ser... tem que usar uma fonte de dados de uma fonte que já exista. Então, por isso que a gente tem que usar a opção correta aqui, é o Power BI Dataset. Porque logo no início ele fala que a gente já
publicou esse relatório, né? Que ele já foi utilizado de um Excel um Excel que está hospedado dentro de uma pasta do SharePoint. Então, quando você publica, ele gera um dataset, que é um conjunto de dados atrelado a esse relatório, e você vai criar um outro relatório a partir desse conjunto de dados no Power BI. Então, o que eles chamam de dataset. Bom, era isso que eu queria explicar para vocês nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato comigo através do meu LinkedIn, que eu posso te detalhar ou te explicar a sua dúvida específica que eu não consegui trazer nesse vídeo. Agradeço a atenção de você. Qualquer coisa, entre em contato lá comigo pelo LinkedIn. Abraço e até mais.